tudo bem? Sou Giane Lima, me formei em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco e me especializei em Desenvolvimento e Aprendizagem Motora. Sou da Desenvolvimento Kids e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre desenvolvimento motor infantil. Precisamos entender um pouquinho o que é esse desenvolvimento motor, como identificar esse desenvolvimento motor e nós, rede de apoio, profissionais, será que estamos realmente propiciando um melhor desenvolvimento motor para as nossas crianças? Pois é, hoje trouxe essas reflexões e vamos conversar bastante sobre esse tema tão pertinente para a nossa sociedade. Primeiro, a gente precisa entender o que seria esse desenvolvimento motor. A gente tem que entender inicialmente que o desenvolvimento motor ele acontece desde a fase intrauterina. Lá no comecinho da formação da vida do bebê já existe desenvolvimento motor. Aproximadamente no 4º mês de gestação, a formação auditiva já é bem estabelecida e as movimentações são mais intensas na barriguinha da mamãe. Então, ali naquele momento, já se evidencia o primeiro marco de desenvolvimento motor, E a partir do momento que aquela gestação vai se desenvolvendo, até o nascimento, esse desenvolvimento motor, ele só é mais intensificado e mais aflorado. Ao nascer, o bebê ele precisa receber estímulos e a partir do momento que ele recebe estímulos bem direcionados, nós temos um desenvolvimento motor bem eficaz e eficiente, tá? O que a gente precisa fazer para entender esse desenvolvimento motor? Primeiro, eu preciso observar bem esse bebê, observar bem os marcos motores e a partir do momento que eu tenho essa observação muito bem colocada, intensificar os meus estímulos, direcionar os meus estímulos para cada fase motora. Muito importante a gente compreender que maturação é um referencial primordial de estímulos. Então, cada momento, cada etapa da vida da criança vai desencadear maturações necessárias. E a partir do momento das maturações acontecerem, eu vou direcionar o estímulo adequado para aquela maturação. Tá? Então, por isso que eu preciso entender que para acontecer esse desenvolvimento motor muito bem estabelecido, também é preciso acontecer um desenvolvimento maturacional muito bem estabelecido, Um estímulo muito bem estabelecido, tá bom? Então, a partir do momento que eu agrego essas informações e todas essas esferas, eu entendo o que é o desenvolvimento motor. A partir disso, eu preciso pensar, ok, entendi o que é o desenvolvimento motor, mas como eu posso colocar esse desenvolvimento motor em prática, Como eu posso evidenciar esse desenvolvimento motor de uma forma qualitativa? Nós, enquanto pais, rede de apoio, a gente pode facilitar esse desenvolvimento motor. Identificar bem essa criança, Estimular bem essa criança, colocar o brincar, seja ele dirigido, seja ele livre, como uma prioridade dentro de casa, A gente precisa ter um ambiente facilitador, trazer esse brincar de uma maneira exploratória. O brincar, ele é estruturante para a criança, Ao brincar, a criança estabelece conexões neurais pertinentes para o seu desenvolvimento motor e cognitivo, Ao brincar, a criança vai se percebendo enquanto indivíduo, relacionando melhor o seu corpo ali no momento do brincar, E quando você brinca com a criança, você cria um vínculo positivo com ela, afetivo, um apego seguro adequado, Então, brincar seria o primeiro momento importante e muito bem estabelecido do desenvolvimento motor. E é um momento onde o pai, a mãe, a vovó, a família como um todo consegue criar vínculo com essa criança, Um ambiente facilitador e este brincar. O pai e a mamãe também podem colocar de uma forma muito mais elevada, esse desenvolvimento motor dentro de casa através de rotina, diminuindo um pouquinho o uso de telas, segregando um pouquinho ali aquele momento para trazer mais vivências motoras adequadas para essa criança, Então, não é que a gente vá zerar esse vínculo com as telas, É impossível. A gente vive numa geração onde existem evidências tecnológicas muito fortes. Então, o ideal realmente é diminuir o uso dessas telas, Criar estratégias na rotina familiar que possibilite mais o brincar, possibilite mais essas vivências, inclusive em momentos mais externos, não necessariamente dentro de casa, mas no parquinho do prédio, em praças, pinturas, Então, assim, a gente consegue aderir outras atividades e reduzir um pouquinho mais o uso das telas. Mas, a partir do momento que eu entendo isso como um planejamento necessário dentro da família.
né? Então, assim eu consigo também entender o papel da família neste desenvolvimento motor, né? E aí, quando a gente faz essas reflexões iniciais, a gente chega num patamar onde, como é que eu vou perceber se meu filho está necessitando de uma orientação de um profissional, né? Dentro desse universo do desenvolvimento motor. Então, você é o principal elemento de identificação, porque você tem um convívio direto com a criança, né? Você, enquanto rede de apoio, está ali dormindo e acordando com essa criança e percebendo suas evoluções e seus marcos motores. Ok, mas se eu identifico que aqueles marcos motores estão um pouquinho atrasados ou de repente não estão acontecendo, é essa maneira de identificar. E a partir do momento que você tiver qualquer dúvida, qualquer suspeita, não espere, não protele isso. Entre em contato com um profissional de sua confiança, sente com ele, converse com ele e esse profissional ele vai trazer dados avaliativos, ele vai trazer ferramentas necessárias de manusear essa identificação, né, de avaliar essa identificação e a partir disso tirar as dúvidas necessárias, levando em consideração que muitas vezes nós temos algumas avaliações e identificações erradas, né? Muitas vezes existe uma ansiedade também. Então, por isso que é importante você conversar com esse profissional a partir do momento que você observar algum tipo de mudança ali ou atraso acometido em relação ao desenvolvimento motor e cognitivo da criança, tá? Importante a gente falar que o desenvolvimento motor, ele está vinculado ao desenvolvimento cognitivo. Né? E por isso a tamanha relevância da psicomotricidade, né? Porque a gente consegue estabelecer essa integração do corpo, da mente e do espaço, né? Do ambiente. Por isso também que eu trago para vocês esse momento de entender que o ambiente precisa ser um facilitador e não um estressor do desenvolvimento motor, tá? Entendendo toda essa sequência, né, de identificação de o que seja esse desenvolvimento motor, como eu preciso analisar esse desenvolvimento motor e direcionar esse conceito para um profissional que vai dar a orientação necessária, eu também trago uma outra relevância necessária para esse diálogo que a gente está tendo, que é identificar os 5 domínios, né? Nós temos domínios motores e domínios cognitivos que a gente vai estar ali analisando e percebendo se está acontecendo de uma maneira adequada ou inadequada em relação ao desenvolvimento da criança, tá? A partir do momento que eu entendo que eu tenho coordenação motora grossa, coordenação motora fina, linguagem, cognição e emoções e sociabilização, eu tenho aqui uma diretriz, né? Eu tenho uma maneira de identificação muito bem colocada, muito bem direcionada. Então, esses são os 5 domínios motores do desenvolvimento, os 5 domínios que também agregam o cognitivo, tá? Então, de que maneira eu posso identificar isso? E quais são, né, esses domínios, assim, como eles são significados e colocados ali perante a vivência da criança. A coordenação motora é o primeiro domínio que eu vou conversar com vocês. Quando a gente pensa em coordenação motora grossa, a gente pensa em amplitude, movimentos que recrutam grandes músculos. Então, saltar, correr, né? Quando a criança tem ali a movimentação dos braços com as pernas, a gente tem uma coordenação motora grossa. A coordenação motora fina, ela já é mais restrita, mais específica, quando eu uso pequenos músculos para ações um pouco mais restritas e específicas, ok? Então, a escrita, a pinça, tudo isso engloba a coordenação motora fina. Quando eu penso em linguagem, eu afirmo que é um referencial de saúde da criança. Então, todas as vezes que você tiver uma interação com essa criança, você precisa identificar se está sendo devolvida essa interação, né? Se essa interação está colocada ali dentro das limitações da criança, obviamente, levando em consideração a maturação. Mas a linguagem tem que ser observada. Se existe um balbucio, né? Se aquela criança está se esforçando para direcionar uma comunicação, tá? E lembrando que não só a comunicação, mas o ouvir,
né? Essa integração que é também outro referencial de associação da linguagem, tá? E quando eu saio da linguagem, eu chego à cognição, que também faz parte, né? A linguagem também faz parte da cognição, mas eu tenho outros elementos ali agregados à cognição. Então, eu tenho a memória, né? Eu tenho a atenção seletiva, eu tenho a questão da espera, da regulação dessa espera, né? Então, a criança precisa muito bem ser estabelecida e ser colocada nesse contexto da cognição. Saindo da cognição, eu vou até ao crescimento emocional e social da criança, né? Que sem dúvidas acontece quando eu tenho essa linguagem, essa cognição muito bem pontuados. E ali é um momento onde eu identifico que se essa criança tem uma boa interação social, né? Uma sociabilização muito bem estruturada, é muito importante a gente perceber se existe esse brincar interacional, né? Se a criança consegue olhar o outro, respeitar o outro, ter o manejo das suas emoções, né? De ser frustrado, de lidar bem com essa frustração, a aceitação do não. Então eu tenho aí esferas pertinentes para entender esse desenvolvimento infantil, seja ele motor ou cognitivo. A partir do momento que eu estabeleço muito bem esses pontos que eu trouxe para vocês, eu consigo entender e me fazer uma pergunta: que tipo de filho eu quero deixar para o mundo, né? Qual criança eu quero deixar para esse mundo? Porque vocês precisam entender e refletir que essa formação não é uma formação para o hoje, né? É uma formação para a longo prazo. Essa criança, ela vai ter vivências na escola, vivências na faculdade, ela vai ter vivências em casa, ela vai formar uma família. Então, quando eu penso nessa base como algo sólido, como algo relevante, eu trago essa reflexão, né? Que tipo de filhos vocês querem deixar para o futuro? E é muito importante a gente se responsabilizar sobre essa pergunta. E para ajudar nessa responsabilização, eu trouxe um livro muito bom para indicar, que é esse aqui, ó, Coordenação Motora. É um livro que agrega informações de vários pediatras do mundo todo. É um livro que tem vários diálogos pertinentes sobre o tema, né? Traz ilustrações, ele é todo marcadinho porque realmente foi um livro que muito me auxiliou em várias informações que eu trouxe aqui para vocês. Mas temos que também lembrar que não só o livro, né? Temos que agregar essa responsabilidade da literatura, da leitura, das informações aos profissionais adequados, né? Aos psicomotricistas, aos professores de educação física infantil, né? Aos TOs, aos fisioterapeutas, todos aqueles que desenvolvem um trabalho interessante de desenvolvimento infantil como um todo, seja cognitivo ou seja motor, tá joia? Eu quero agradecer, espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo, que tenha um alcance, que as pessoas possam dialogar cada vez mais sobre esse assunto, que a gente possa refletir cada vez mais sobre esse assunto, que é tão importante para a nossa formação enquanto indivíduo. Obrigada!